agora às disposições construtivas de vigas e começamos pela dispensa da armadura longitudinal. Portanto, quando se procede à dispensa da armadura longitudinal, é necessário que as armaduras se prolonguem para além do ponto que nós pretendemos dispensar a armadura e sejam amarradas convenientemente a partir desse ponto. Portanto, quando nós pretendemos amarrar uma armadura a partir de uma secção A, conforme está aqui indicado, nós temos que, em relação a esse ponto onde queremos dispensar a armadura, dar a chamada translação da armadura, ou seja, prolongar a armadura por um comprimento AL e depois amarrá-la convenientemente a partir desse ponto. Porquê é que surge a necessidade deste comprimento adicional de armadura? Este comprimento adicional da armadura surge porque, devido ao mecanismo de esforço transverso e devido à inclinação das fendas de esforço transverso, quando nós temos a ruptura numa secção, em termos de momento, na verdade, devido à fenda ser inclinada, há como que uma translação dos esforços daquela secção em causa para a secção da fenda. Daí que é necessário proceder a uma translação da armadura e só a partir da translação então proceder à amarração dessa armadura. O valor da translação é dada por Z, cotangente de θ menos cotangente de α sobre 2, em que cotangente de θ é a cotangente da inclinação das bielas de esforço transverso e cotangente de α é, ou seja, o alfa é a inclinação das armaduras, das armaduras de esforço transverso. Como usualmente o alfa são 90 graus, cotangente de alfa vale 0. E, portanto, a translação normal será Z cotangente de θ sobre 2. Também devido a este efeito, na extremidade das vigas, ou seja, nos apoios extremos de vigas simplesmente apoiadas, é necessário ou surge uma força de tração nos apoios. Força é essa que é dada por esta expressão que está aqui, 0,25 FTD, aliás, delta FTD, portanto, o acréscimo de força de tração no apoio, vale metade do esforço transverso vezes cotangente de alfa menos cotangente de θ menos cotangente de alfa. Este efeito pode também perceber-se, temos aqui o apoio extremo da viga, temos a armadura, enfim, um bocado mal desenhada, temos o esforço transverso e é como se esta carga fosse diretamente para o apoio. Isso obriga a que surge, para equilibrar esta biela, surge aqui uma força de tração F T D. Este efeito surge nos apoios, obriga a colocação de armadura nos apoios simplesmente de extremidades simplesmente apoiados e é dado por esta expressão que está aqui representada, 0,5 VAD vezes cotangente de θ menos cotangente de alfa. E é um dos motivos porque as disposições construtivas obrigam nos apoios extremos a levar sempre a armadura até ao apoio também. Em termos práticos, é quando nós temos o diagrama de momentos da estrutura, aqui está o diagrama de momentos idealizado para um apoio extremo de uma viga contínua. Portanto, o diagrama de momentos é dado por esta linha aqui debaixo da zona tracejada, aqui envolvente de momentos. Nós temos que dar uma translação ao diagrama
de momentos e a partir deste momento é que amarramos a armadura. E, portanto, as dispensas de armadura fazem-se, ou a amarração da armadura faz-se do ponto da translação para a frente. Esta é a regra geral, que é a translação da armadura, e cá está, quando chegamos ao apoio, na verdade, o momento que teoricamente seria 0 no apoio, na prática não é 0, tem um valor superior a 0 e, portanto, necessita de amarração da armadura, que não é só o comprimento mínimo, mas sim um comprimento para resistir a esta força que está aqui representado, que tem a ver com esta translação. O modelo, como vimos, permite quer considerarmos a translação, quer na secção considerar o acréscimo de força. Eles são equivalentes, podemos usar um ou podemos usar o outro, sendo que, em termos práticos, é muito mais simples usar a translação da armadura, porque é apenas, no fundo, é quase como somar a translação ao comprimento de amarração que determinamos. Podemos ter também em consideração na determinação dos comprimentos de amarração que ao longo do comprimento de amarração a força vai diminuindo na armadura e que, portanto, podemos ter em conta que quando estamos a amarrar a armadura total, lembra-se nos comprimentos de amarração que havia aquela parcela que tinha a ver com a área da armadura necessária em relação à área efetiva, que a armadura é efetiva ao longo do seu comprimento também de amarração. Portanto, esse efeito pode ser tido em conta quando estamos a calcular o comprimento de amarração para uma dada secção. Ainda em relação à dispensa das armaduras. Uma maneira simples de fazer esta dispensa é tendo em conta a relação e a forma dos momentos curvatura numa secção de betão armado. Portanto, se nós desenharmos um gráfico que tem em ordenado o momento resistente e em abscissa a armadura, nós vemos que a curva é uma curva deste género que está aqui representada, uma curva com concavidade sempre voltada para baixo e que numa fase inicial é aproximadamente linear até à zona de plastificação das armaduras, a partir do qual, de facto, nós temos um comportamento dúctil das armaduras, desde que haja armadura em quantidade suficiente e que o eixo neutro permaneça não muito baixo na secção, ou seja, que a armadura atinja os patamares de cedência e não permaneça em regime elástico. O que é que o facto de isto ter uma concavidade voltada para baixo permite? Permite ter em conta que se nós desenharmos, portanto, exagerando que esta curva aqui no tramo 2 ou 3 é assim, nós podemos aproximar esta curva por uma reta. O que faz com que nós podemos dispensar, se nós calcularmos a armadura para um momento máximo, se nós usarmos uma reta, nós estamos do lado da segurança em termos da dispensa das armaduras, ou seja, o momento resistente para uma secção inferior àquela para a qual foi dimensionada a armadura é inferior, ou é sempre superior à reta se nós procedemos a uma dispensa de armadura de acordo com a reta, ou seja, uma dispensa de armadura proporcional ao número de varões, ou à área dos varões que dispensamos. Portanto, se nós, para um momento resistente N, vamos imaginar que de 200, nós precisamos de 6 varões, nós sabemos que se dispensarmos, por exemplo, 2 varões, ou seja, ficamos lá com 4, N igual a 4, a capacidade resistente é superior a 4/6 do momento máximo na secção. Portanto, nós podemos dispensar a armadura como se fosse para uma capacidade resistente proporcional ao número de varões que dispensamos. Isto é extremamente prático, porque nós basta-nos calcular a armadura para o momento máximo e vamos imaginar que queremos dispensar metade da armadura, só temos que procurar a zona onde o diagrama de momentos corresponde a metade e podemos, a partir desse ponto, garantidamente e de forma segura, dispensar metade da
armadura. Portanto, é muito fácil descalonar a armadura nas vigas usando este modelo. Atenção, que já falámos nisto e volto aqui a frisar, que não é verdade que se nós tivermos um momento resistente para 2 varões, por exemplo, de 100, um momento resistente para 200 não são 4, ou um momento resistente de 4 varões não são 200, está bem? Portanto, isto funciona para reduzir em relação ao momento máximo, não funciona para aumentar em relação ao momento existente. Alguma questão que queiram colocar? Não, professor. Então vamos continuar agora com disposições construtivas. Capítulos construtivas é o capítulo 9 do Eurocódigo. Momentos em apoios extremos não contabilizados pelo cálculo. Devemos sempre ter uma armadura negativa nos apoios simples de extremidade, pelo menos de 15% do momento fletor no vão. Esta armadura é para ter em conta momentos negativos que surgem sempre, pelo menos em fase elástica, em fase de serviço, na zona dos apoios, quer seja a ligação de uma viga a um pilar ou uma parede, ainda que em termos de modelo de cálculo nós consideremos um apoio simples, existe sempre momento negativo nessa ligação, pelo menos numa fase inicial até se dar a finalização. Portanto, para resistir a esses momentos, nós devemos colocar pelo menos 15% da armadura no vão. Sempre como limite, tendo como limite mínimo a armadura mínima. Nos apoios intermédios de vigas contínuas, a área total da armadura de tração de uma secção em T deve ser distribuída ao longo da largura efetiva do banzo, sendo que podemos concentrar parte dessa armadura na alma da viga. Nos apoios intermédios, os momentos são em geral negativos, portanto nós precisamos de armadura superior. A fendilhação também vai ocorrer não só em cima da viga, mas da viga e mais a laje que está à volta, portanto numa zona largura efetiva do banzo, e portanto a armadura deve ser distribuída ao longo do banzo de forma a controlar a fendilhação em todo o banzo. Sendo que, como os esforços são maiores na zona da viga, nós devemos concentrar a maior parte da armadura na zona da viga e depois distribuir apenas alguma para os lados do banzo, para o lado esquerdo, quer para o lado direito. Também uma disposição construtiva importante é que a armadura longitudinal de compressão, que tenha sido considerada no cálculo da resistência, deve ser envolvida por armaduras transversais com espaçamento não superior a 15 diâmetros. Ou seja, se nós considerarmos a armadura de compressão no cálculo, nós devemos envolvê-la com estribos, com um espaçamento não superior a 15 diâmetros. Porquê é que nós temos esta última recomendação? Alguém tem alguma sugestão? Alguma ideia? Porquê é que há esta necessidade de envolver a armadura de compressão com estribos? Não? Para não se misturar com a armadura da laje? Diga. Para não se misturar com a armadura da laje? E ficar na direção certa da viga? Não é por esse motivo. Reparem, quando nós temos esforços de compressão num elemento estrutural, qual é que é o maior problema associado à compressão de elementos estruturais? Quando vocês dimensionavam na resistência de materiais, ou os elementos à compressão, qual é que era o problema associado à compressão? Era a encurvadura, não é? Sim. E, portanto, os varões são extremamente esbeltos. E, portanto, os 15 diâmetros é para, no fundo, reduzir o comprimento de encurvadura dos varões. Está bem? Portanto, para evitar que eles, ao ficarem comprimidos, se houver algum descascamento, se eles não estiverem envolvidos, eles podiam facilmente encurvar e perder a sua capacidade de resistência aos momentos fletores. E, portanto,
Como eles vão estar comprimidos, então têm que ser envoltos por estribos de forma a reduzir-lhes o comprimento de encurvadura no caso de ruptura. Está bem? Armaduras mínimas e máxima. A armadura mínima é dada por esta expressão que está aqui representada, AS mínimo igual a 0,26 FCTM sobre FYK, BT vezes D, em que B é a largura do banzo comprimido e D é a altura útil, FCTM é a resistência média do botão de tração e FYK é a resistência característica do aço. Esta é a expressão da armadura mínima e esta armadura deve ser sempre colocada sempre que haja risco de formação de fendas. Ok? Essa é a inflexão. Sempre que haja risco de formação de fendas, há a necessidade de colocar esta armadura mínima. Neste caso anterior, por exemplo, dos 0,15M, a armadura aqui a colocar deverá ser a armadura mínima. Porque, caso contrário, esta armadura não é eficiente no controle de fendilhação naquela zona e, portanto, acaba por plastificar e é como se não tivesse lá depois em termos de efeito de controle da resistência. Em qualquer caso, esta expressão tem um valor mínimo de 0,013 BT vezes D. Portanto, se a expressão for menor do que este valor, devemos adotar então 0,13% de armadura para a secção. A área de armadura máxima não deve ser superior a 4% da área de botão. Sendo que, em geral, nós atingimos a elasticidade das armaduras na ruptura para valores inferiores a este. E, portanto, tipicamente, as vigas não estarão com esta área de armadura. Está bem? Isto é um limite máximo, mas que, no caso das vigas, em geral, nunca é atingido, porque isso, em geral, implica que a ruptura seja uma ruptura frágil, numa zona em que a armadura já não é eficiente, por assim dizer, em termos de resistência. Ou seja, em colocar mais armadura não traz mais ganhos de resistência. Podemos pensar aqui nesta imagem, que é nós estamos a aumentar a armadura e o ganho de resistência que estamos a obter é pequeno. Portanto, estas percentagens de armadura demasiadamente elevadas, em geral, calham neste tramo de plastificação, em que o ganho é relativamente pequeno face ao aumento da quantidade de armadura. Em geral, é melhor usarmos outras medidas para aumentar a resistência e não só aumentar a armadura. Portanto, a área mínima dos varões nos apoios extremos deve ser de 25%, precisamente para ter em conta também aquele efeito da translação. Mesmo quando a força é mais pequena do que essa, deveremos sempre colocar pelo menos um quarto da armadura no vão até aos apoios, para garantir uma efetiva comportamento da amarração entre a viga e o pilar. E a força de ancoragem é dada por esta expressão que está aqui representada, módulo de VED vezes AL sobre Z, conforme já tínhamos também visto anteriormente para o caso da translação, uma expressão semelhante. Esta parcela NED tem a ver com a existência de esforços de tração no apoio, que caso existam, obviamente que tem que ser também dimensionada a armadura para estes esforços. Não são correntes em vigas a existência de esforços de tração, mas podem ocorrer. A armadura no apoio deve ser amarrada a partir da zona de contacto, sendo que quando temos um apoio direto, ou seja, a viga que se apoia diretamente num pilar, nós podemos usar a força de compressão no apoio, a tensão de compressão no apoio, para reduzir o comprimento de amarração. Lembram-se que nas expressões para o cálculo do comprimento de amarração, havia uma parcela que tinha a ver com a existência de uma tensão de compressão perpendicular à armadura.
No caso temos apoios diretos, podemos utilizar essa força, essa tensão de compressão para reduzir o comprimento da amarração, e no caso de pilares, sobretudo nos pilares inferiores, essa força de compressão é muito grande, portanto podemos reduzir facilmente os comprimentos de amarração. No caso temos um apoio indireto, ou seja, uma viga que se apoia noutra viga, essa força de compressão não pode ser utilizada porque a viga se deforma, portanto não temos o apoio, essa força de compressão diretamente apoiada contra a armadura e, portanto, o comprimento de amarração será maior no caso de uma viga que se apoia noutra viga do que numa viga que se apoia num pilar, ou poderá ser maior. Nos apoios interiores também deveremos levar um quarto da armadura até aos apoios. O comprimento de amarração deverá ser pelo menos 10 diâmetros ou o diâmetro do mandril. Quando houver a necessidade de colocar a armadura para momentos positivos, por exemplo, devido a assentamentos de apoio, esta deve ser especificada de qualquer forma nos documentos dos cadernos de encargos para a estrutura, portanto, essa necessidade. No caso de ser necessário essa armadura, de ser especificamente contemplado a necessidade de considerarmos assentamentos de apoio, e se forem necessários assentamentos de apoio, facilmente surgem momentos positivos, porque devem ter a noção de que um pequeno assentamento de apoio provoca esforços que são, em geral, bastante elevados. Nesses casos, a armadura deve ser convenientemente amarrada com a armadura longitudinal, isto no caso de a armadura não ser, obviamente, contínua e de ser necessário alguma emenda aqui sobre o apoio. Passando agora para a armadura transversal. Portanto, a razão para a armadura transversal, o ρW, é dado por esta expressão que está aqui, ASW sobre SBW vezes seno de alfa. O alfa é o ângulo da armadura com a horizontal. E esta quantidade de armadura de esforço transverso tem um valor mínimo, valor mínimo que é dado por 0,08 raiz de FCK sobre FYK. Portanto, isto é a área mínima para a armadura de esforço transverso. E nas vigas temos sempre que colocar a armadura de esforço transverso e, portanto, esta é a armadura mínima que temos que colocar. O espaçamento máximo dos estribos é dado por esta expressão que está aqui, 0,65D 1 mais cotangente de alfa. Para estribos verticais, esta expressão simplifica para um espaçamento máximo dos estribos igual a 0,75D, que era, aliás, o espaçamento que já tínhamos falado o ano passado para as armaduras de esforço transverso, quando foi da execução da viga, que depois acabou por não ser executada. E para terminar a aula de hoje, vamos ver agora as disposições construtivas de acordo com o Eurocódigo para a ação sísmica. Portanto, o que tivemos a ver até agora foram as disposições construtivas de acordo com o Eurocódigo 2, e vamos ver quais são as condições adicionais para as vigas especificadas pelo Eurocódigo 8. E começando pelos materiais, para a classe DCM devemos usar um botão de classe superior a 1620, para a DCH maior que um C2025, isto em geral é atualmente sempre cumprido, pelo menos numa estrutura de dimensão razoável, que use o botão pronto. E, portanto, a questão do botão à partida não está posta em causa. Todas as estruturas, em geral, se forem elementos estruturais, terão
botão correspondente, DCL, DCM ou DCH. Os aços também do tipo B ou C, o que também é normal, corresponde aos aços tipo NR ou NR-SD, portanto, à partida também está sempre garantido. Os varões longitudinais também serão sempre nervorados, portanto, também por aí não há questão. E os valores de sobre-resistência do aço é que no caso da classe DCH, o FYK deverá ser menor que 1,25 FYK. Portanto, à partida, os materiais correntes funcionam em qualquer de uma das classes de utilidade definidas no Eurocódigo. Restrições geométricas. Portanto, o Eurocódigo 2 não tem nenhuma restrição especial para vigas ou pilares. No caso das vigas, as classes de utilidade DCM, a espessura da alma deverá ser menor que o mínimo de BC mais HW, em que BC é a maior dimensão da secção transversal do pilar perpendicular ao eixo da viga, portanto, se quiserem, é a largura do pilar em relação à viga, e HW é a altura da viga, e ou duas vezes BC, portanto, a dimensão do pilar. No caso das classes DCH, temos aqui mais restrições adicionais, como um B maior que 200 mm e um BW menor que a expressão que já tínhamos aqui definido para as classes DCM, e uma relação B sobre H maior ou igual que 0,25. No caso dos pilares também temos restrições, mas não vamos falar nelas agora aqui. Quando estamos a falar em pormenorização para a ação sísmica, e lembram-se daqueles mecanismos de ruptura que falámos para o Capacity Design, as zonas críticas são sempre os nós, vigas e pilares. No caso das vigas, há uma zona crítica, um comprimento crítico, que deverá ser pelo menos igual à altura da viga. E nestas zonas, portanto, é as chamadas zonas de formação das rótulas plásticas, em geral há disposições construtivas adicionais que devem ser seguidas. Na restante zona da viga, as disposições normais do EC2 são suficientes para a resistência à ação sísmica. Não se esqueçam que o dimensionamento da ação sísmica pressupõe a concentração das deformações em rótulas localizadas nos nós entre as vigas e os pilares, preferencialmente nas vigas, porque a formação de nós nos pilares origina os movimentos de ruptura dos pisos, entre os pisos, e, portanto, rupturas que conduzem, em geral, ao colapso da estrutura. Portanto, pormenorização de acordo com o EC2, classe de utilidade baixa, pormenorização de acordo com o EC8 para as utilidades médias e elevadas. As zonas críticas são, portanto, um comprimento igual à altura para a classe DCM e um comprimento igual a 1,5 vezes a altura para a classe DCH. Quer para a DCM, quer para a DCH, a armadura mínima é a mesma definida no Eurocódigo. Para a classe DCM, devemos ter uma armadura nas zonas comprimidas pelo menos igual a metade da armadura das zonas tracionadas, e no caso da classe DCH, uma armadura mínima também superior a metade da armadura de tração, com pelo menos 2 varões de 14 mm. Como em Portugal os varões de 14 mm não são correntes, o Eurocódigo permite que a armadura mínima a utilizar nestes casos para a zona comprimida seja de 2 varões de 12 mm. Ou seja, mesmo
que não seja contabilizada no cálculo, nós devemos ter o equivalente a uma armadura de compressão de 2 φ de 12 para as classes DCH. A armadura longitudinal máxima é dada por esta expressão que está aqui representada. Deverá ser ρ mais 0,18 µφ εyd sobre FCD sobre FYD, em que estes valores depois estão definidos no Eurocódigo para a ação sísmica, sendo que esse coeficiente µφ deve ser pelo menos igual ao valor básico do coeficiente de comportamento. Nestas zonas críticas, para assegurar a ductilidade, também é necessária, em geral, a colocação de estribos com requisitos especiais. O diâmetro mínimo é de 6 mm, também, mas isto é corrente, também é geralmente o diâmetro mínimo que usamos para os estribos de acordo com as expressões do Eurocódigo, embora o Eurocódigo não tenha este limite, na prática é este limite que é utilizado. E em relação aos espaçamentos, as condições são estas que estão aqui representadas. Portanto, o espaçamento para as classes DCE será o mínimo de HW sobre 4, ou seja, 1/4 da altura da viga, 24 dBm, que é o diâmetro das armaduras de confinamento, 22,5 cm ou 8 dBl, em que o dBl é o diâmetro da armadura longitudinal. No caso das classes DCH, o que muda é que o espaçamento máximo terá que ser sempre inferior a 17,5 cm ou 6 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, em vez do diâmetro ser 8 vezes o diâmetro da armadura longitudinal. Portanto, estes são os requisitos de espaçamento máximo para os estribos nas zonas críticas, que, regra geral, também, ou muitas vezes, serão naturalmente satisfeitos, com exceção das vigas mais baixas, em que este HW sobre 4 pode ser mais condicionante. Uma regra adicional é que o primeiro estribo deve ficar a menos de 50 mm da extremidade da viga, ou seja, deve ficar praticamente encostado à extremidade da viga.